Olá pessoal, tudo bem? Vamos entrando. Temos hoje de novo uma super live com um grande convidado, um grande amigo aí. Super Zardo, seja bem-vindo. O Zardo já esteve com a gente na live essa semana, né, Zardo? Foi top, trocamos uma ideia muito bacana. Foi muito legal. Sucesso lá no canal do YouTube, viu, Zardo? Muito bacana, seja bem-vindo, Matheus Advogados. Esse é o nosso advogado, é o melhor escritório de advocacia de Floripa, Matheus Santos Advogados. Timaço que ele tem que trabalhar com ele. Viu, Zardo? Tá sucesso lá no nosso Instagram, no nosso YouTube, no canal, hein, cara? Muita gente baixando, vendo, assistindo, muito legal. Bacana quando a gente compartilha histórias que, né, que conseguem impactar tantas pessoas, né? Deixa eu ver uma coisa que o Clayton tá colocando aqui pra mim. Vamos lá. Deixa eu ver aqui o que ele me mandou. Isso aí. O Clayton tá me perguntando aqui no WhatsApp. Eu acho que ele deve estar no meu Jean. Vamos ver assim, ó. Vamos ver aqui se eu consigo. Vamos lá. Vamos ver se agora ele encontra a gente aqui. Eu acho que ele estava no outro. Opa, Clênio, seja bem-vindo, jornalista Clênio, lá de hoje Joinville, né, Clênio? Seja muito bem-vindo. Vamos ver, eu mandei o WhatsApp lá pro nosso convidado. Eu acho que ele estava no outro. Oi, Ellen, seja bem-vinda. Acho que ele estava no meu pessoal, não no da Oliscorp lá. Aí, Clayton, nosso convidado, vamos chamar ele. Muito legal. Super Clayton, e aí, meu irmão? Boa noite, Jean. Boa noite, tudo bem? Tava meio perdido aqui nas tecnologias. E tecnologia, quanto mais a gente precisa, mais ela patina, né, cara? Vamos lá. Na hora H eu fui parar num outro Instagram aí. Ah, tá. Eu imaginei que você pudesse estar no meu pessoal, né? Eu falei, deixa eu deixar aqui o endereço do Daulis Corp. Cara, e aí, como é que tá Criciúma? Chovendo, frio? Como é que tá isso aí? Olha, só ameaçou, não deu nem frio nem chuva aqui. Deu Pô, uma coisinha de nada aqui. Estamos bem esperando chuva, porque tá todo mundo precisando de chuva aí. E os é, reservatórios estão todos baixos, né? tá tudo minguado. Pessoal, para quem não sabe, o Clayton, ele é fundador da Cliente Amigo. Quantos anos tem a Cliente Amigo já, Clayton? Clayton, Já tem 15 anos. A gente cara, completou agora em novembro do ano passado 15 anos. e o Clayton também é diretor, é vice-presidente da DVB, é diretor de desenvolvimento, né, de tecnologia e inovação de Criciúma, da Prefeitura Municipal. Ou seja, você gosta de muita confusão, você não gosta de pouca, né? Já deu para entender. Né? Alta chance de fracasso, pouco dinheiro e muita dor de cabeça, vamos lá. Para lá que eu vou. Então, eu já Ah, passei que legal. bastante por essa tríade aí que tu acabou de descrever, mas Legal. nos últimos tempos a gente tem conseguido transformar e só entrar em projetos que a equipe tem uma equipe para a gente estar juntos, né? E Uhum. porque sozinho realmente a certeza do fracasso ela vai ser grande, né? Então, Gigante, né? a Gigante. probabilidade de dar errado sempre é maior, né? Ser muito maior. Vamos falar um pouquinho da Cliente Amigo, tá? Para depois, só para a gente introduzir, para o pessoal que está entrando aqui entender, pô, o que a Cliente Amigo faz? Conta para a gente um pouquinho disso. Depois a gente vai enveredar para aquela a nosso tema, né? Que é a conexão de startups com empresas, né? Vamos lá. Olha, já, a Cliente Amiga é uma história familiar, né? Hum, Eu venho de uma família de varejo, eu, minha família tem uma loja de materiais de construção que completou 53 anos agora em maio. Então, eu, a minha avó, quando a gente era criança, ela saía da loja, vinha fazer café pra gente, bolinho de chuva durante a hum, tarde, e daqui a pouco ela saía correndo e ia atender uma cliente.
na loja, atendia cliente, voltava, servia café para a gente e para nós, então, para os netos do seu Donato e da dona Ana, varejo e família eram uma coisa só. Uhum. Então, a gente aprendeu que entravam na loja do vô e da avó, entravam pessoas que depois se tornavam compradores e à medida que eles compravam, eles se tornavam clientes porque gostavam do atendimento que era prestado, da forma como eram atendidos. Isso sempre foi uma característica muito marcante na minha família. Uhum. E esses clientes voltavam e viravam amigos. Então, Uhum. a cliente amigo, a minha empresa, na verdade, ela nasceu dessa minha experiência familiar de transformar pessoas comuns em clientes e depois em amigos. Como é que isso foi acontecendo ao longo do tempo nas relações entre a nossa família e a empresa da nossa família e Uhum. como que os clientes se relacionavam conosco. Então, desde o início, a Cliente Amigo sempre foi uma empresa que se preocupou em ajudar as empresas a transformarem clientes em amigos. À medida que os mercados foram crescendo, antigamente a gente tinha a experiência de ir na padaria, na mercearia, o dono da mercearia perguntava: e aí, como é que está teu pai, como é que está tua mãe? Existia aquele Uhum. relacionamento mais próximo. À medida que a sociedade foi crescendo, os costumes foram se tornando um pouco mais frios, a quantidade de clientes, as cidades foram crescendo e a quantidade de clientes também foi crescendo, a concorrência também foi Sim. crescendo. As pessoas que entram dentro das empresas deixam rastros, né? Deixam informações. Muitas vezes o empresário, com o tamanho dos negócios, mesmo negócios pequenos, não tinham mais esse pulso, né, de saber quem era que estava entrando no seu negócio e estava achando de fazer negócios com essa empresa. Então, a Cliente Amigo, desde então, se especializou em ajudar as empresas a entender como que os seus clientes estão, o que eles estão achando do negócio, né? Como é fazer Uhum. negócios com essas empresas. Então, nosso negócio sempre foi monitorar satisfação de clientes, satisfação de colaboradores ao longo do tempo, a gente começou a fazer também. A gente atende muito o mercado de franchise, então a gente também Uhum. monitora a satisfação entre franqueados e franqueadores. Nosso Ah, processo de legal. trabalho sempre foi ligado a monitorar como que estava sendo entregue as promessas de atendimento e como que Uhum. os clientes estavam avaliando cada negócio. Pô, que legal, bacana isso. E bacana como vocês foram ao longo dessa jornada evoluindo junto com o processo, né? Entendendo, porque eu sempre digo, casa de ferreiro, espeto tem que ser de ferro, né? Então, pô, você não adianta você monitorar o atendimento dos outros se você não evoluir o teu, né? Então, muito É, bacana que vocês foram construindo, né, essa história, evoluindo também a empresa junto com tudo isso e conseguindo se aham. posicionar. Enquanto o mercado muda com tanta rapidez, a gente consegue se posicionar. Que É, bacana, que legal. ao longo desses 15 anos, a velocidade com que os negócios vêm mudando, ela é absurdamente diferente entre cada um dos 5 anos de história da Cliente Amigo. Nos primeiros 5 anos, a Cliente Amigo nasceu num cenário de linha de escada ainda, né, para Uhum. acessar a internet. Aham. E aí, nos últimos 5 anos, a velocidade com que as coisas mudaram, ela foi infinitamente maior do que nos últimos 5 e muito, muito maior do que nos últimos 10. Então, isso projeta, na minha visão, cada dia mais uma velocidade de mudança, né? E Uhum. esses 2 meses que a gente está vivendo, ele está nos treinando Pro, para, pro que para o vai que vir. virá, para o que Uhum. virá, porque Fato. haviam muitas mudanças que já eram esperadas, não só na relação entre clientes e empresas, mas Aham. na relação entre pessoas e que estão sendo absurdamente aceleradas Uhum. nesse período em que a gente está vivendo. Apesar de que eu não sou uma pessoa muito crente de que a sociedade vai ficar melhor depois
dessa pandemia. Eu gostaria que isso fosse verdade, mas eu não sou tão crente assim na mudança do ser humano enquanto sociedade. Enquanto indivíduo, a gente acaba mudando bastante, mas enquanto sociedade, eu acredito que o novo normal, que tanto tem se pregado aí, ele vai ser o mesmo normal acrescido de algumas mudanças que já eram para ter acontecido e que a gente estava protelando. Entendi, concordo com você. Eu sou otimista, né? Mas eu não sou inocente. Então tem a diferença entre uma coisa e outra, né? Então eu espero que tenha, mas eu concordo. Eu acho que muito mais as mudanças desse novo normal, que não vai ser tão novo assim, que vão acontecer, são mais uma aceleração do que já estava em vias de, do que especificamente rupturas, né? E construção de novos conceitos, né? E concordo, acho muito legal a sua visão de que como indivíduo a gente muda muito, mas como sociedade é outra história, né? A gente conseguir fazer essa mudança de impacto de sociedade. Então também concordo, acredito que é muito esse caminho. E na Secretaria de Inovação ali de Criciúma, como é que vocês estão conseguindo, nesse momento aí de loucura, né? Eu sempre falo, a gente está tendo uma transformação digital de 5 anos em 35 dias, 40 dias. Goela abaixo na galera, né? Como é que vocês estão conseguindo se posicionar e apoiar o que... Eu sei que vocês são super ativos lá. Cara, sabe uma coisa que eu tenho super valorizado nesse período de sei lá o que está acontecendo, essa pandemia, tudo que está acontecendo aí. Na clausura aí de todo mundo. Tudo ao mesmo tempo agora que a gente está vivendo. O quanto que as pessoas que tinham networking estabelecido estão conseguindo voar na crise. Aquelas pessoas que viviam numa bolha e que iam da casa para o trabalho, para isso e aquilo, não tinham tempo ou não dedicavam tempo para fazer um networking, participar de uma associação, ser voluntário em alguma entidade, nesse momento estão sofrendo mais do que nós. Com o fato da gente estar isolado, né, nos fez usar das nossas relações para fazer as coisas que a gente quer que aconteçam andar. E nesse período, quem tem reputação, eu tenho um amigo muito querido que é o Carlinhos Amaral, que é do SBT, aqui do SCC, aqui em Santa Catarina. O Carlinhos, ele sempre falava que network não é tu ter o telefone da pessoa, é tu ter o telefone da pessoa, tu ligar e ela te atender. E nesse período de isolamento, em que a gente está tendo que fazer coisas juntando partes, né? Eu preciso juntar um com o outro, para poder fazer acontecer o que eu preciso. Todo o networking que eu construí ao longo desse tempo todo, e a DVB tem um papel muito importante nesse processo, né, de construção de networking, é uma entidade a qual eu me dedico ainda, porque realmente faz um papel muito importante para a gente que é empresário, para a sociedade de uma forma geral, e eu vejo que esse networking que eu construí ao longo do tempo, hoje tem facilitado a execução das coisas. E aqui na prefeitura eu tenho usado muito desse meu network para conseguir construir coisas, né? Por exemplo, logo que fechou o comércio, um assessor aqui da diretoria teve uma ideia, o Edson, e ele disse, cara, se a gente criasse uma ferramenta que permitisse que as lojas vendessem enquanto fechadas. Eu disse, porra, legal. Liguei para um amigo meu que é investidor numa startup que faz delivery de comida, e ele disse, não, dá para adaptar aí, uns dias aí a gente adapta e consegue atender todos os negócios. Os lojistas. Pô, que legal. Lojistas. E aí, quanto é que tu vai cobrar? Não, 3 meses a gente dá tudo de graça. Beleza, ótimo. Aí tem uma outra startup aqui de Criciúma, que é um concorrente do Uber, né? Chama Mop. E aí eu liguei para o pessoal do Mop, que também é uma pessoa conhecida do relacionamento. Ele disse, não, eu dou os transportes, eu só vou pagar pro motorista o valor dele, mas a nossa parte a gente abre mão para contribuir. Entra como apoio para contribuir. Isso. A ideia do Edson ela aconteceu no domingo à noite, na segunda-feira a gente fez uma reunião
Na quinta-feira a gente fez o lançamento da plataforma e da campanha toda, chamada Compre Digital do Comércio Local. Enquanto as lojas aqui de Criciúma estavam fechadas ainda, essa plataforma e a plataforma de venda e de entrega conseguiram gerar mais de 100 mil reais em vendas entre os lojistas que aderiram à plataforma. Lojistas que estavam fechados e não tinham como ter faturamento. Então, a prefeitura ela tem o fato do prefeito Clésio aqui ser um cara que é empreendedor também, ele vem da iniciativa privada, ele também libera muito a gente para gerar soluções. E gerar soluções dentro, inclusive, das limitações que se impõem por ser um ano eleitoral, né? Existem questões de legislação que impedem, inclusive, que se faça mais coisas pelo fato alguns de ser avanços, eleitoral. né? Alguns avanços são bloqueados. A gente criou um programa que chama Supera Criciúma e fomos colocando, além dessa campanha que a gente salientou, a gente criou outras campanhas no estilo mesmo MVP, sabe? A gente não queria resolver todos os problemas com uma grande, gigantesca campanha, até porque não tinha recurso, mas tentando resolver problemas cirúrgicos, como, por exemplo, a gente fez uma parceria com a Caixa Econômica Federal, abrimos 10 escolas do município que estavam fechadas para receber as pessoas que estavam indo ao centro da cidade, que não tem ônibus, então elas lotavam um carro ou iam a pé ao centro da cidade para tirar informações sobre os R$600 que tinham a receber. Então a gente usou a estrutura das escolas, que tem Wi-Fi, que tem o computador, para atender essa pessoa, cidadão do bairro. Ele vai até a escola, que ele sabe onde é que é a escola, e lá ele conversa. Ele já consegue tirar as dúvidas dele. A gente treinou 20 pessoas, 2 para cada escola. Fizemos uma super tecnologia, montamos um grupo de WhatsApp com 5 gerentes da Caixa Econômica Federal e mais as 20 pessoas que estão nas escolas recebendo os cidadãos. E quando tem alguma coisa, essas 20 pessoas receberam um treinamento da Caixa Econômica Federal sobre como ajudar as pessoas a acessar os R$600. E quando tinham dúvidas que eles não sabiam responder, eles postam no grupo. Essa ação ainda está em andamento, né? Assim como a primeira. Eles postam no grupo e os gerentes da Caixa, lá tem 5 ou 6 gerentes da Caixa, o primeiro que vê a dúvida já responde e às vezes grava um vídeo, um áudio, ou pede, me dá o CPF, o nome da mãe, do pai, do avô, dessa mulher que eu já consulto aqui no sistema e já digo o que é. Então, poxa, ganha agilidade, ganha tudo, né? E as pessoas, estamos falando de pessoas que não têm carro, né? Estamos falando de pessoas que estavam se deslocando para o centro da cidade para esperar numa fila de 2, 3, 4 horas, se expondo ao risco de se contaminação. de contaminação. E assim, não, ela ia no bairro dela, sem fila, né? Porque a gente passou a atender lá das 8 ao meio-dia todos os dias. Então, muitas coisas também que é importante, o município de Criciúma tem essa visão, um pouco fruto da forma como eu entrei aqui e trago essa visão de fora, mas também é fruto da visão do prefeito que deixa fazer, né? Que libera. Dá liberdade, né? Dá liberdade para fazer. Então, muitas coisas foram sugestões que vieram de fora e que a gente abraçou a causa. Acho que uma coisa que eu trouxe do mercado corporativo aqui para a prefeitura é essa adoção da melhor ideia e não da minha ideia, né? Então, isso que é uma coisa que é muito importante. Isso é bacana. Difícil implementar no primeiro momento, mas depois ele traciona pra caramba, né, cara? Certamente. E isso aqui no município ainda me surpreendi positivamente com as equipes aqui internamente. A gente que vem da iniciativa privada geralmente vem com uma visão até um pouco negativa do funcionário público, mas as pessoas com quem a gente tem se relacionado aqui dentro, elas entregam, né? À medida que tu consegue mostrar o objetivo, vender esse objetivo bem,
elas entregam os resultados, isso é muito importante, elas dominam a máquina, né? É fundamental que elas entendem a máquina, então a gente, Uhum. é impossível fazer as coisas aqui dentro sem dominar a máquina, porque tem processos, Sim. tem ritos a serem seguidos, né? Então, Trâmites que não podem ser ultrapassados, né? Tem que andar naquela linha, né? exatamente. Não, muito legal isso, porque é uma implantação de um novo mindset, uma nova forma de olhar o poder público, né? Não existe download, né, para isso. Você tem que fazer de forma homeopática, né? Você avança um pouco, você fica feliz da vida, né? Dá mais um passo, fica feliz da vida. Mas eu acho que a construção disso é muito legal. A nossa presidente da DVB está aí, a Ângela já deu um alô para a gente aí também, tem mais companheiros da DVB com a gente. O NDM, o Ivan Jasper está aí também, o maior evento de business da moda. Está aí com a gente, muito legal. O meu colega da prefeitura aqui também, o Fred, está aqui também, Olha aí, ó. tá acompanhando. Eu vi a legal. Roberta Cusolites também. A Roberta também. Quem quiser fazer pergunta, faz na caixinha com o pontinho de interrogação, que daí a gente não perde na barra de rolagem, que depois lá mais perto do final a gente vai responder as perguntas. E, cara, esse lance de conectar as empresas com startups, né, velho? A gente ainda tem muita empresa que entendia, antes dessa história dessa bagunça toda, tinha muita empresa que entendia inovação, era um moleque numa sala com internet para dizer que tem. Né? E muitas dessas empresas, esse moleque está salvando o negócio do cara agora, porque ele está conseguindo tracionar opções. Né? Então, como é que você trabalha a questão de fazer essa indústria mais tradicional, entendeu? Enxergar mais conservadora, se aproximar das startups, se conectar com elas? Como é que você tem conseguido fazer isso? Olha, Jean, isso é bastante difícil quando as duas partes querem. Uhum. Quando só uma das partes quer, é impossível. Uhum. Então, a gente tem conseguido fazer isso porque tem batido em muitas portas, né, apresentado essa oportunidade para muita gente, falado muito sobre esse assunto, e aqueles que já estão mais preparados acabam aderindo e se aproximando. Infelizmente, em muitos casos, a inovação ela não acontece porque o gestor principal do negócio não enxerga, talvez haja do nosso lado aqui, de quem vende inovação, uma dificuldade de falar sobre isso, da forma que a pessoa gostaria de ouvir, mas, em geral, a gente encontra gestores que eu tenho que super adaptar o meu recurso para falar o óbvio para ele. Eu tenho que ter cuidados, eu tenho que ter jeitinho, eu tenho que ter uma série de cuidados para apresentar para ele. Aí o que está acontecendo? O que está acontecendo é que a gente apresenta, e aí quando tu encontra alguns empresários que começam a responder isso com velocidade, positivamente, tu abandona aqueles que tu tem que convencer que 2 e 2 é 4. Tu deixa ele passar pelo período de amadurecimento que ele tem que passar, se der tempo dele voltar, mas se ele voltar, ele vai voltar preparado para esse novo modelo de negócios que envolve ter a inovação como parte do processo e não algo que eu faço de vez em quando. Né? Então, a gente vive num mundo em que a velocidade em que as coisas mudam, e mais uma vez reforço, né, esse período em que a gente está vivendo tem mostrado de maneira acelerada, a gente conseguiu ver assim, em alta velocidade coisas acontecendo, o quanto que estar up to date, né, com o que está acontecendo e olhar para o futuro, entender para onde que o mundo dos negócios vai, como que as pessoas estão se relacionando e como que elas vão se relacionar no futuro, e que a era do eu sempre fiz assim e deu certo, ela tá com os dias contados, né? Porque eu como venho de um mercado de varejo, né? Um negócio ruim num ponto bom, vai. Só que às vezes mesmo um negócio bom num ponto ruim, não vai. Então, muitas vezes o empresário está com um negócio mais ou menos, num ponto muito bom, e está indo bem. Então, ele está achando que está tudo certo. Ele acha que aquilo tudo é mérito do estilo de gestão dele. Mas, na verdade, aquilo é mérito, muitas vezes, de uma das
das características do negócio dele, que tem gerado uma vantagem competitiva para o negócio dele há muito tempo. Só que agora tem coisas que estão mudando, porque naquela rua passavam 10 mil pessoas por mês, agora não passam mais. As pessoas continuam comprando o que ele vende, mas estão comprando de outras formas. Outros canais, né? As pessoas têm encontrado outros canais, né? Isso é uma coisa bem importante que você está falando, porque a gente tem tocado muito no assunto das empresas terem matrizes econômicas diferentes para blindar elas financeiramente de cenários como esse. Então eu preciso, mas não é porque eu tenho o meu ponto lá, que nem você deu o exemplo. Cara, eu preciso estar online, eu preciso ter uma entrada de recurso via online, porque se trava tudo eu tenho que ter uma outra entrada. Então você ampliar esse mindset e começar a enxergar as oportunidades, se trata de uma questão de sobrevivência, não de arrogância, entendeu? Não adianta o cara achar que, porra, eu sou o toque de Midas porque o que eu faço é incrível, tal, não sei o quê. E cara, não é verdadeiro. Entendeu? Antigamente se falava muito, o Chris Gardner falava muito que plano B era uma porcaria. Você tinha que ter o A e fazer o A acontecer. Eu acho que a gente teve a prova agora que talvez antes do Covid até pudesse ter uma vaga real isso. Agora, você precisa do plano B, do C, do D. Né? Isso tem que estar aberto ao novo. Senão, cara, você vai ficar para trás e talvez não consiga recuperar esse tempo. Esse momento ele tem mostrado, né, que, mais uma vez, quem vinha fazendo um trabalho bem feito tinha uma chance maior de ter sucesso nesse período, já que, tal qual muitas das pessoas que infelizmente têm morrido do Covid, que possuem comorbidades, muitas das empresas que estão sofrendo ou morrendo nesse período também já tinham outras comorbidades. Verdade. Né? Então, obviamente que é triste ver CNPJs morrendo, mas nós sabemos que muitos desses CNPJs, quando se debateram com a parede, né, viram que estavam com vários problemas além do que estava acontecendo. Então, essa situação que a gente está vivendo, ela tem feito com que muitas empresas tenham que estar se reinventando e as discussões, o modus operandi, o dia a dia da empresa anterior nunca tinha tido essa oportunidade. O gestor principal nunca tinha chamado as pessoas para dizer, pô galera, e aí? O que nós vamos fazer? Ela sempre faz isso, faz aquilo, é isso, aquilo, não faz o que eu mando e não faz o que eu faço, e pá. E agora que o momento exigia colaboração, que o momento exigia vamos trocar, e agora não faço a menor ideia do que fazer. Então, que exigia trocar ideias, essas empresas não estavam preparadas para trocar ideias. Não estavam preparadas, muitas empresas não estavam preparadas para uma conversa em alto nível de maneira digital. Sequer algumas delas tinham feito reuniões com clientes de maneira digital, sempre, por exemplo, feito por telefone ou visita física, e agora não podia visitar, ela não tinha aculturado o cliente dela a participar de uma reunião virtual de vez em quando, o cliente dela sempre quis uma visita física e agora não podia visita física. Então, tem várias coisas que estavam pipocando por aí e que a gente não alinhava o nosso discurso com a nossa prática. A gente falava muito sobre inovação, falava sobre a importância de inovar, mas na prática mesmo a gente não evoluía nesse sentido. A gente falava porque era bonito falar de inovação, mas agora se separaram os homens dos meninos, né? O meu avô, na sua sapiência da 4ª série primária e 50 anos de varejo, ele dizia que quando a maré baixa é que a gente vê quem é que estava nadando pelado. É uma grande verdade. Esse é um ditado antigo com a mais pura verdade, né? É bem isso mesmo. Faz muito sentido isso que você está falando, porque realmente a grande maioria das empresas que estão tendo essa dificuldade pesadíssima, né, elas vêm por não estar preparadas, e nesse momento que você precisa de troca, de compartilhamento, de agilidade,
você não vai encontrar dentro dessa corporação. E você está falando algo tão valioso que não é só para o pequeno, não. Eu tive reuniões com presidentes, CEOs de grandes companhias, líderes de mercado, Shark Tanks do mercado, que o presidente, o CEO, não fazia videoconferência, não. Ele teve que chamar o gurizão, chama lá o TI, o TI ligar minha câmera, porque eu não sei como é que liga a minha câmera, tá entendendo? Vamos pensar aqui, quanta companhia ainda gastava dinheiro com passagem aérea, com translado, o dia do executivo, o cara num hotel, para fazer uma reunião de 2 horas, para o cara voltar, para uma reunião que tranquilamente online poderia ter sido resolvida. E como você falou, as ferramentas já estavam aqui, a gente é que não usava. Essa semana o Bolsonaro, ontem, anteontem, não me lembro agora, talvez, acontece tanta coisa que fez uma reunião com os governadores, né? Uma reunião 100% digital. Imagine, em tempos normais, seriam 27 jatinhos se deslocando a Brasília, cada um deles com 3 pessoas, mais o governador, para ficar lá 2 noites, chega no dia, dorme, faz a reunião. Hotel tal, não sei o quê. E demora mais um dia para voltar para suas bases, para depois, no outro dia, voltar a trabalhar. Assim não, eles saíram dos seus gabinetes, entraram numa sala, fizeram a reunião e depois voltaram para os seus gabinetes e continuaram trabalhando sem todo esse custo que foi envolvido. Então, esses serão certamente legados que essa pandemia vai deixar para a gente, né, da gente aproveitar um pouco melhor o nosso tempo e fazer deslocamentos realmente necessários e que façam sentido, né? Até para ter mais tempo para viver, né? Porque muitas vezes as pessoas acabam gastando tanto tempo viajando a trabalho que quando falam em viajar a lazer, o cara não quer. Desanima. Não, o cara lembra do aeroporto, de avião, aquele deslocamento, hotel. Então, até porque esse período que a gente está vivendo também pode servir para algumas pessoas entenderem como otimizar melhor a forma de fazer o seu negócio, né? Que talvez repensar se todas as atividades que tem dentro do meu negócio têm que ser feitas pela minha empresa. Sim. Será que não tem partes do meu negócio que não são core business do meu negócio e que eu possa terceirizar, achar um parceiro que vá se dedicar àquilo com toda a energia do mundo, enquanto eu vou dedicar mais energia ainda ao meu core do meu negócio? Sim, faz muito sentido isso que você está falando, que eu tenho um cliente meu, que um cliente dele, esse meu cliente, ele é gerenciador de ferramental de usinagem. Então tem um cliente dele que faz usinagem de peças de aço. E esse cara, eu tive a oportunidade de conhecer, ele falou: Jean, se eu não conhecesse essa empresa, eu tinha quebrado. Porque eles me ensinaram uma coisa. Meu core business é usinar peça de aço. Mas a gente foi crescendo. Aí eu montei um RH robusto. Eu não sou expert em RH. Meu negócio é usinar peça de aço. Aí quando a gente foi crescendo, eu tive que montar um baita de um almoxarifado, um estoque gigante. Eu não sou um cara de almoxarifado nem de estoque. Eu sou um cara bom em usinar peça de aço. Quando eu percebi, eu tinha vários negócios abertos ao redor do meu que eu não dominava. E ele foi começando a achar as perdas que ele estava tendo nos negócios satélites ao dele. O que ele passou a fazer? Isso que você disse. Então, terceirizei o gerenciamento de ferramenta, terceirizei o RH, foi terceirizando e se concentrou no seu core business. E hoje é uma empresa pujante ali da região de Joinville que está voando. Então, cara, é isso mesmo, é parar e enxergar. Será que realmente o caminho que eu estou tomando é o que é o mais produtivo, mais rentável, mais seguro para o meu negócio? Mas aí tem que estar aberto ao novo, né? Cara, é verdade, mas é dolorido isso, né? As pessoas não podem acreditar que essa mudança de comportamento, essa mudança, ela vai acontecer sem dor, né? Sem a gente sofrer um pouquinho. Porque é muito mais fácil continuar fazendo as coisas do jeito que a gente sempre fez, né? Mudar um comportamento
assim, uma rotina numa empresa nada mais é do que a soma de comportamentos individuais, né? É isso aí. E os nossos comportamentos, sei que tu é um estudioso desse assunto, eles estão ligados aos nossos hábitos, né? E mudar hábitos são difíceis, né? Quanto mais arraigado for esse hábito, mais difícil ele é. E isso é uma coisa que o nosso cérebro contribui para que a gente mantenha a fazer as coisas do mesmo jeito, né? O status Então, quo, né? A tendência do cérebro é voltar para o teu status quo, que é mais simples. a tendência do cérebro é economizar energia. É Né? isso aí. Ele pensa só numa coisa, economizar energia. Então, se ele puder transformar em alguma coisa que tu está fazendo de um jeitinho diferente toda a vida, em um hábito, para tu fazer exatamente do mesmo jeito toda a vida, ele entra no piloto automático, isso vai embora. economiza energia e para ele isso é o sonho de consumo. Então, a gente tem que ter essa incomodação, vamos dizer assim, para que a gente consiga se adaptar às mudanças. Eu estava conversando com um amigo meu, inclusive hoje, está falando justamente que a gente que é empreendedor tem essa incomodação natural, né? Eu não sofro com a mudança, sinceramente. Eu realmente geralmente tenho dificuldade em algumas coisas para se adaptar, mas eu não luto contra ela. Talvez essa percepção de que para muitas coisas lutar contra é extremamente dolorido e além de tudo é infrutífero, né, improdutivo, Sim. porque a mudança vai vir, De qualquer quer forma. você queira ou não. Me parece que eu tenho um amigo meu que ele é muito saudosista, sabe? Ele, porque no meu tempo é que era bom, no meu tempo, naquela época, isso, cara, mas tudo bem, eu até posso te entender, mas não volta mais. É verdade. É verdade. Eu sempre penso assim, é por isso que o para-brisa na tua frente é gigante e o retrovisor é pequenininho. Entendeu? Então, assim, o passado é um balizador, o passado é algo, né? O passado é algo que é balizador, ele tem o seu local ali, mas não é para ele que você tem que olhar o tempo todo, entendeu? Você tem que olhar para frente, um painel gigante, pô, é lá, né? Eu vi um documentário sobre os Bulls, né? Do Chicago Bulls no Netflix, e teve uma frase que falou ali no 9º capítulo, acho que foi, que estava falando do Jordan, falando assim, a maior habilidade dele não é fazer a cesta no último segundo. A maior habilidade dele é estar no presente. Ele vive o presente. Então ele não sofre por um arremesso que ele ainda não deu. O foco dele é sempre no presente. Então é resolver o problema do agora. Não adianta ele olhar tão lá, ficar ansioso, nem ficar saudosista demais pro passado. É viver no universo presente. Colocar o foco no que controla. A gente como empreendedor é assim, né? A gente é sempre incomodado, nunca acomodado. A gente está sempre buscando isso, né, cara? Então, por esse hábito, quando os grandes mudanças aparecem, a gente já tem por hábito, vamos entender isso aqui, tentar. Nunca é fácil, mas a gente já tem o hábito de, né? Então isso faz sentido. E tem um empresário aqui da cidade que é o Frank Robold. Ele é da Plaçon, que é uma empresa de equipamentos para aviários, suinocultura, etc. E aí nesse começo dessa pandemia ele falou para nós uma frase muito interessante que nesse momento planejamento de médio prazo é o que eu vou fazer amanhã de manhã. E planejamento de longo prazo é o que eu vou fazer amanhã à tarde. Né? Que então, legal. isso, nesse momento, mudam as prioridades, né? Mudam a forma como tu tem que encarar os negócios. Né? Há bastante tempo o mercado de startups tem falado em MVP, tem falado em foco na execução, tem falado em modelo de negócio e não tem falado tanto em planejamento estratégico de longo prazo, né? Apesar de que eu ainda sou um modelo híbrido de pessoa, né? Eu sou um cara analógico que se tornou digital, então eu acho que o que se chamava anteriormente de planejamento estratégico de longo prazo, hoje é o propósito. Não precisa ter um day by day tão bem escrito para seguir o by the book, né? É muito mais para onde que a gente quer ir e o dia a dia, a execução vai guiando nesse sentido. Tu tem grandes avenidas para seguir, mas como é que tu vai trilhar essas avenidas? Ela é uma coisa que meio que tem acontecido em sprints, né? No dia a dia tu vai determinando sprints e vai andando, evoluindo,
trabalha um pouco mais sobre... É muito legal essa analogia, porque a gente pensa o seguinte: eu vou sair de Floripa e tenho que ir a Criciúma. Ok, a estrada é essa daqui, está no escuro, à noite. Eu não preciso enxergar a estrada inteira para chegar a Criciúma. Eu ligo o farol, ele vai me iluminar 20, 30 metros. De 20 em 30 metros eu vou chegar a Criciúma. Então, nesse sprint, nesse dia a dia, a gente segue construindo. Eu também sou híbrido, então procuro entender um pouco, tentar construir. Também não trabalho mais com planejamento, já há muitos anos já não trabalho com planejamento estratégico de longo prazo grande, 10 anos, nem 5 anos. Há muitos anos a gente tem o nosso planejamento estratégico para 3. O mais longe que a gente olha para os nossos negócios são 3 anos. Mas a gente tem ainda. A gente ainda tem. É que nesse planejamento estratégico, antigamente, lá no planejamento estratégico de longo prazo, né? Eu li uma frase esses dias do Jeff Bezos, da Amazon, e ele falou algo que para mim faz total sentido, que é que a gente fica se preocupando muito com o que vai mudar, mas não concentra esforços naquilo que tu tem certeza que não vai mudar. Ó, bacana isso, cara. Não tinha ouvido isso ainda. E, bom, se tu tens uma loja de conveniência, um serviço de teleentrega, certamente os clientes não vão querer que o pedido que tu entregava em 24 horas tu passe a entregar em 3 dias. Eles vão querer que tu continue entregando em 24 horas, ou em 12, ou em 6, ou imediatamente. Se tu gostava de ser bem atendido na loja onde tu era atendido, tu não vai passar a gostar de ser mal atendido, né? Você vai continuar gostando de ser bem atendido. Se você decidir sair da sua casa, entrar no seu carro, pegar um trânsito, estacionar e caminhar até uma loja e entrar até ela, você não mudou a ponto de querer ser mal atendido quando você entrar lá. Então, eu tenho convicção, hoje que o mundo de hoje, a gente, enquanto empresário, não é que não... E veja bem, quem vai falar isso é um cara que é adepto da inovação. Tá? A gente se concentra demais em tendência e menos em resolver pendência. Eu acho que abraçar tendências é muito importante, mas o que é básico é resolver pendência. Se tu parar de incomodar uma pessoa, isso traz mais satisfação para ela do que se tu já atendia razoavelmente bem, passar a atender muito bem. Quando tu tira o espinho de uma pessoa, isso gera mais satisfação do que tu fazer um carinho. Sem dúvida, cara, sem dúvida. Eu nunca tinha pensado com esse raciocínio, cara, espetacular. Pare de gerar problemas para o seu cliente. Em vez de você se concentrar em lamber e melhorar o que você faz bem feito, pare de fazer o que você faz mais ou menos. Esse upgrade do básico, inclusive quando a gente bota lá na pirâmide de Maslow, né, geralmente ele vai a resolver problemas que estavam atacando as pessoas nas necessidades básicas delas, e que a gente estava gerando incomodação justamente naquilo que era mais importante para ela. É como tu entrar um pai e um filho na loja e tu tratar mal a criança. Perdeu, na hora, não tem o que fazer. É impensável, né? Então, a gente parar de fazer bobagem. Tem um amigo meu, o filósofo Almir Nilo, ele é o vulgo Barriga, um amigo meu, gosta de jogar uma sinuca, e ele fala que o medo de perder tira a vontade de ganhar. Né? Então, é verdade. Tu tens que parar de fazer algumas coisas. Eu mesmo, ali na empresa, a gente tem cometido erros, tem feito bobagens, mas cada dia mais a gente tem tentado parar de fazer essas bobagens, tentando buscar não causar problemas. E a gente causou problemas para clientes quando a gente errou.
né? A gente contratou fornecedores, em muitos casos, que não atenderam bem em conjunto conosco, os nossos clientes. Todas essas situações, elas têm servido de aprendizado para que a gente evite causar problemas. Quando num caso de uma empresa de serviços como a nossa, em geral, quem nos contrata quer resolver um problema que está atrapalhando lá a vida deles. Sim. Então, se tu contribuir para gerar novos problemas, isso certamente vai diminuir a chance de ter sucesso. Sem dúvida, sem dúvida. E daí, pô, e quando a gente tem essa visão, né, eu nunca tinha visto esse ponto de vista que você trouxe aí, muito legal, entendeu? Mas realmente, se você se concentrar em tirar da tua frente os tijolos que você mesmo colocou, entendeu? Em vez de olhar a parede do vizinho e querer construir uma igual, faz muito sentido o aumento de performance que você começa a ter de forma orgânica no teu próprio negócio. Né? E às vezes o cara gasta horrores para tentar fazer uma puta campanha de marketing para jogar o cliente para dentro para ele fazer cagada lá dentro. Se tu tens, por exemplo, uma loja de varejo, né? Ou uma rede de lojas de varejo, mas se você tem uma loja de varejo, por exemplo, o cara fica na porta da loja em vez de ficar no caixa. Se você tem um restaurante, roda entre as mesas. Entre as mesas, não fica no caixa. Se você tem uma loja e você fica na porta da loja, pergunte para os clientes que saíram da loja com ou sem uma bolsinha, né? Principalmente aqueles que saíram sem uma bolsinha. Mais importante ainda saber deles, né? Por que não levaram nada? Por que não comprou, né? O que faltou? Aquele cliente, se você é o dono do restaurante, fica entre as mesas, observa a velocidade com que o cliente levanta a mão e quanto tempo o garçom demora para perceber que a mão do cliente está levantada. À medida que tu mesmo aborda os clientes e chama o garçom, os garçons vão ficar mais espertos, entendeu? E aquele que não ficar esperto, tu vai ver. E aí tu tira ele e coloca um outro mais esperto no lugar dele. Então, esse jogar junto, muitas vezes é o que faz a diferença, mesmo num negócio pequeno. Eu vejo muitos casos, a gente atende muitas redes de franchising e o franqueado é um pequeno empresário, é um microempresário, né? E muitas vezes esse microempresário, ele gasta metade do dia dele fazendo fluxo de caixa, fazendo bancos, né? Coisa que hoje me parece que já dá para fazer pela internet, né? Ou fica preso ali em atividades operacionais que pouco valor agregam ao seu negócio. Então, muitas vezes não consegue identificar que ele, em outra área, ele poderia gerar mais valor para o negócio dele do que nessa área em que ele está mais atuando. Muito claramente eu vejo, Jean, os empresários, principalmente os menores, raramente eles têm formatos constantes de pesquisa, né? E quando eu falo formato constante de pesquisa, não é contratar um instituto de pesquisa, não é sequer desenhar uma pesquisa por e-mail para mandar para os seus clientes. Muitas vezes é ter o hábito de todos os dias parar 1 hora por dia na porta da loja e conversar com os clientes. Só esse hábito vai gerar um efeito sentinela na sua equipe que vai fazer com que ela perceba que você está percebendo. E aí isso já vai. Deu uma travadinha no nosso convidado. Deixa eu ver. Voltei. Voltou. Tava bem na travadinha foi quando você falou do estado de alerta na equipe. Isso é importante. E não é um estado de alerta do ponto de vista de tu gerar pânico nas pessoas, né? Não é esse o sentido. É de se fazer presente. Atenção. E tu ouvir do cliente esse tipo de coisa ajuda você a tomar decisões mais rápidas, né? Imagina que você ouve sistematicamente dos seus clientes que está faltando açúcar na sua prateleira. Você vai comprar açúcar para deixar à disposição dos seus clientes na sua prateleira, ao menos que você não seja empresário e aí você vai continuar não tendo açúcar na sua prateleira. Tem um exemplo básico
Mas o que é mais importante Mais nessa verdadeiro. nossa... E o que é mais importante nessa nossa caminhada de cliente amigo, principalmente nos últimos 15 anos, é o que tem faltado na relação entre clientes e empresas é o básico. Uhum. O que tem faltado é o bom dia. Tudo Sim, bem? sim. É o simples que as pessoas acham que é simplório, né? E não É é. o O simples é sorriso, fundamental. é o sorriso, é a empatia, é a simpatia, aquele sentimento de despertar nas pessoas, aquele sentimento mais básico, é o que está De faltando. conexão, de respeito, de empatia. Exato, esse back to basics, essa volta Uhum, ao passado, é uma coisa uhum. que é o que mais tem feito falta. Se você olhar para dentro do seu negócio, certamente você vai perceber que muitas vezes você está gastando 70%, 80% do seu tempo em polir o que você já faz e muitas vezes não está gastando o tempo necessário naquilo que é o core do seu negócio, né? Que é a sua equipe, né? As pessoas que trabalham com você, seus clientes, né? Sim, sem dúvida. Você está falando, você sabe, eu sou mentor de vários empreendedores dos mais diversos tipos, né? Desde comércio, serviço, indústria. E várias vezes no comércio eu já escutei muito, em todos eu já escutei parecido, guardadas as devidas proporções, o que você falou. Mas no comércio é muito interessante. O cara fala, pô, Jean, mas eu tenho minha loja, minhas duas lojas há 10 anos, sempre, pô, tive resultado e de 2 anos para cá a coisa não está mais andando. Não está mais andando, tal, tal. Então, o que você fazia antes que você não faz hoje? Como é que era antes? Lá nos primeiros 2 anos de loja, como é que era? Não, eu estava na porta para esperar meu cliente. Enquanto meu cliente era atendido por um vendedor, eu perguntava se ele queria um café, uma água. Eu, o dono, servia. Eu falei, e nos últimos 2 anos, o que você fazia? Pô, eu estava atrás do balcão, eu estava lá numa sala isolada fazendo o pagamento, separando. Pô, tu deixou de fazer o segredo do negócio. Porque você é o maior embaixador do teu negócio, é você. Então você tem que estar ali, né, com as pessoas na conexão. E o que você falou faz muito sentido, isso é normal. Indústria acontece também. Onde é que você ficava? Eu passava no Parque Fabril, aí dá aquele estado de alerta, de atenção, a equipe está sempre prestando atenção no que está fazendo, porque o dono da empresa está passando, tem a conexão com essa pessoa, né? Lembrando que eu falei ontem na aula de pós-graduação que eu dei para o pessoal da Sustentário online, né? Ontem eu falei para eles, você ser acessível não é estar disponível. Então você tem que estar acessível pelo teu time, né? Para estar interagindo, mas não necessariamente disponível. E tem gente que entende que ele não pode estar nada. Então agora que eu sou grande eu vou para minha sala e acabou. Então o que você falou é perfeito, porque isso em todos os ramos de atividade a gente percebe mudança de performance quando essa figura que é o dono, que é o empreendedor, ele se afasta para fazer operações que ele podia pagar muito barato para alguém fazer e ele deixa de fazer as operações que só ele pode fazer, que só ele tem condição de entregar, né? Esse ensinamento que o Jeff Bezos nos trouxe aí de concentrar naquilo que não vai mudar, ele é bastante enérgico, né? Ele traz consigo um poder de concentração, de foco muito grande, né? Porque se você tem uma empresa de logística, você não pode atrasar. Se você tem um supermercado, você tem que ter conveniência, mix, tem coisas que você precisa ter lá dentro. Se você tem uma empresa de produtos de limpeza, ela tem que ser limpa, né? Ela tem que estar organizada, senão você não vai... Então, o que é no seu negócio que não mudou e que não vai mudar? O que não mudou e o que não vai mudar? Então, assim, as pessoas continuarão, ainda mais agora, depois desse período em que a gente está sendo privado, sem querer, do convívio humano, né? Quando as pessoas... Bom, teve exemplo ali da abertura do shopping em Blumenau, lá no New Market. As pessoas estavam querendo sair de dentro de casa. Sim, a demanda reprimida está gigante, né? Então, o que as pessoas vão encontrar quando entrarem na sua empresa depois desse período? Elas vão encontrar um ambiente saudável, em primeiro lugar. Elas vão ter segurança de entrar no seu ambiente. As pessoas que trabalham com você têm segurança, sentem segurança de trabalhar lá
e aí vão conseguir transmitir essa segurança Para o cliente. para os seus clientes. O ambiente, ele é um ambiente em que aparenta ser seguro ou ele só é seguro? Não basta ser seguro, tem que parecer ser seguro. Se eu tenho uma loja que eu estou passando na frente, eu olho para dentro dela e ela me parece ser segura, eu vou entrar. É isso aí. Ou talvez não, mas certamente eu não vou entrar numa Naquela. loja que não me pareça ser segura. Então, o que as pessoas realmente vão buscar daqui para frente? São hábitos que já estão no nosso dia a dia. Quais vão continuar? Quais vão voltar lá? São muitas as dúvidas que a gente tem sobre isso, mas tem certas coisas que não vão mudar. Então, a gente está vivendo, eu vi uma palestra esses dias atrás do Walter Longo. Ah, Walter é parceirão. O Walter falou uma frase que ele atribuiu ao Lenin, e que era que existem décadas em que nada acontece, e existem semanas em que décadas acontecem. E nós estamos vivendo esse período em que décadas estão acontecendo. E é óbvio, né, hoje que provavelmente ninguém no mundo todo estava preparado para isso que está acontecendo do jeito que nós estamos aliás, essa vivência que nós estamos tendo nas últimas semanas aí, tem um turbilhão de coisas acontecendo. Então é normal estar confuso, é normal estar em dúvida de que para onde que isso tudo vai. Tudo isso é absolutamente normal. Na verdade, ter certeza nesse período é anormal. Seria anormal, é verdade. É verdade. Não, faz muito sentido, é legal essa reflexão de que não existe certo e errado nesse momento, né? Do ponto de vista do trabalho, das decisões. Você vai ter que pensar agora e testar muita coisa, né? Quem nunca trabalhou com MVP vai se obrigar a fazer um monte agora. Vai se obrigar a fazer um monte para tentar entender. Cara, muito legal, quando o papo é bom, passa voando, Super Clayton. Pô, é muito rápido, cara. E a gente está indo para a nossa reta final aqui, eu estou controlando o tempo. Eu queria que você deixasse uma mensagem para a galera aí. O que você deixa para o pessoal aí? Mantenha a sanidade. Ótimo. Preserve a sua sanidade. Não leia tudo que passa na sua timeline. Não discuta com todas as pessoas que estão a fim de discutir com você sobre A ou B nesse período. Relaxe um pouco, se for possível. Toma uma cerveja, um vinho. Despluga de vez em quando para poder dar uma desopilada, como dizia antigamente, mas principalmente faça tudo o que for necessário para você manter a sua sanidade. Porque num período como esse, tudo que a gente não precisa é a gente entrar em parafuso ou não saber o que fazer, não conseguir raciocinar friamente. Eu sei que é difícil, é um desafio para todos nós, mas manter a sanidade também é uma escolha. E essa escolha ela começa não entrando em todas as discussões, não lendo tudo que está passando, desligando certos canais e programas de televisão, que óbvio que amanhã o número de mortos vai ser maior do que hoje. Sem dúvida. Então não adianta nem perder tempo com aquilo que é o óbvio, né? Então, verdade. Assim, discussões políticas nesse momento, partidárias. Eu estava lendo uma teoria da ferradura aí, que os extremas direitas são muito próximos dos extrema esquerda, né? Tudo bem que o caminho entre um e outro
É mais longo, curto do né? que... É, Mas ele é muito mais curto do que a gente imagina. Então, é a gente verdade. que é empreendedor e quer passar com sanidade por esse período, é preciso se